Gente, boa noite a todos. Mas antes de cumprimentar a mesa, eu preciso cumprimentar as pessoas que estão aqui, porque é a primeira vez que eu visito Diadema e o calor humano foi tremendo ao chegar aqui. Muito obrigado a vocês, que eu ainda não me recordo os nomes, são tantas pessoas que passam na nossa vida, mas marca esse carinho que vocês me receberam, me acolheram aqui, no mesmo momento em que coloquei os meus pés nessa sala de sessão da Câmara de Vereadores de Diadema. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Mas em nome do nosso pastor Tiago, eu cumprimento toda a mesa, em especial aqui o nosso vereador, o cabo Ângelo, ao bispo que está presente, ao Tobia, que é o meu amigo aí policial, que Deus me deu esses dias uma nova amizade, que está me ajudando aqui em São Paulo, junto com o meu amigo Cabral, que vocês já conheceram. Em especial também quero agradecer ao meu amigo que está me ajudando muito aqui, que é o senhor Roberto Pires, e ao Eduardo Ventura, que me acompanham e me levam por todas as cidades possíveis aqui do estado de São Paulo, nessa nossa cruzada com o Foro do Brasil. E aí eu já também agradeço ao pastor Tiago por ter me convidado para esta cerimônia, por esta parceria que nós estamos fazendo. O pastor Tiago, ele está ajudando-me também com o Foro do Brasil, aqui no estado de São Paulo, e nós estamos nesta parceria de lançar a semente no coração de muitas pessoas. Muito obrigado, pastor. Estamos juntos nessa nossa semeadura por valores e princípios. Mas hoje nós estamos falando aqui de saúde mental. Eu quero citar o nome de um baiano que não é muito conhecido e deveria ser mais falado. Um baiano que revolucionou a psiquiatria. Será que alguém sabe quem é? Ele é considerado como o fundador da psiquiatria brasileira. É um baiano nascido em Salvador, no finalzinho do século XIX. Algumas cidades têm repartições de saúde, vamos usar esse nome, com o nome dele, porque ele revolucionou a psiquiatria. Deveria ser mais conhecido por todos nós, porque contribuiu muito para o cuidado da saúde mental. Um médico negro, numa época em que a escravidão existia, um médico negro, pobre, uma criança pobre, nasceu em Salvador, no dia 6 de janeiro de 1872. Nós ainda éramos império. E ele viveu até 1933. Durante 61 anos de existência, deixou um legado de invejar a área da saúde, porque revolucionou a psiquiatria. Chama-se Dr. Juliano Moreira. Já viram falar? Em Salvador nós temos um hospital psiquiátrico chamado Juliano Moreira. Em João Pessoa nós temos também um hospital psiquiátrico chamado Juliano Moreira. Esse médico deveria ser mais homenageado, mais reconhecido por toda a contribuição que fez para o cuidado da saúde mental. O pastor Tiago aqui falava da depressão, e às vezes nós tratamos justamente como uma... usou o adjetivo uma frescura, mas não é uma doença. É uma doença que precisa de atenção dobrada, porque pode levar a graus onde a pessoa pode tirar a própria vida. Então nós precisamos dar atenção às pessoas que passam por essa enfermidade e tratar com carinho, tratar com afeto, tratar com respeito. Existe tratamento, mas é preciso que as pessoas, os familiares, estejam muito próximos para apoiar, para cuidar, para, sobretudo, dar amor. O amor cura tudo. O amor liberta, o amor cura, o amor salva. Então nós precisamos exercer essa empatia com o outro, em especial aquele que está com alguma enfermidade,
e poder ajudá-lo. Um outro ponto que eu quero tratar aqui, o pastor Tiago me disse que eu podia falar aqui até amanhã. Não sei se vocês vão ter tempo de me ouvir, mas ele mentiu. Já estão dizendo aqui que eu só tenho mais alguns minutinhos. Mas eu quero falar um pouco sobre o Foro do Brasil, porque é uma missão que eu tenho agora, desde, todos sabem que fui candidato em 2022 à presidência da República Federativa do Brasil, e eu me sinto orgulhoso de ter sido escolhido, entre tantos outros, para disputar as eleições presidenciais naquele ano. E me sinto orgulhoso também de perceber que as pessoas, elas não esqueceram do Padre Kelmo. Aonde chego, as pessoas me tratam com esse carinho que vocês me trataram, com respeito, com decência. Isso nos motiva, porque depois das eleições, o pastor Odaí, que está nos assistindo, me motivou a não desistir. E disse: padre, o senhor foi candidato, o senhor precisa permanecer na política e fazer alguma coisa pelo povo brasileiro. Então nós, depois de algumas conversas e orações, nós pensamos o que fazer e chegamos a um movimento, inicialmente um movimento que nós chamamos de Foro do Brasil. Mas, Padre Kelmo, o que é o Foro do Brasil? Nós chamamos e denominamos como método de articulação política para ocupação de espaços de poder. No Foro do Brasil, nós queremos ressaltar e incentivar a importância do que está acontecendo aqui. Um pastor evangélico com um sacerdote, um padre e um pastor que se aproximam e dialogam e procuram se entender para juntos realizarem alguma coisa em prol dos outros. Quebrar esse distanciamento que no passado havia entre evangélicos e católicos, entre evangélicos e ortodoxos. Quando eu falo católico, eu quero que vocês entendam que é o romano e o ortodoxo, porque o Padre Kelmo é ortodoxo, mas também é católico. Mas a maioria da população brasileira é católica romana. Existe uma distinção, uma diferença aí. Então, para mim, o Foro do Brasil tem sido uma escola, primeiro para mim mesmo, de aproximação com o mundo evangélico, com os pastores, e com atividades que nos fazem nos unir em prol da coletividade. A coletividade é a sociedade em si. Nós estamos há 2 anos realizando esses trabalhos, visitando estados. Hoje nós já conseguimos plantar a semente do Foro do Brasil em 16 estados desta federação, com esses objetivos de união entre os cristãos, de fortalecimento das bases cristãs, de anunciar o quanto é importante nós cristãos vivermos cada vez mais o cristocentrismo e não o egocentrismo. Não pensarmos em nós mesmos primeiro, no meu umbigo primeiro, mas colocarmos-nos uns à disposição do outro, a serviço um do outro, a quebrar as barreiras doutrinais que nos afastam, os preconceitos que nós construímos entre uns e outros, e nos enxergarmos como brasileiros que somos, todos nós irmãos, membros de uma mesma casa comum que nós denominamos de Brasil. Nós precisamos exercer essa nossa brasilidade e saber que a nossa nação ela foi construída sobre colunas, sobre alicerce do cristianismo. Nós sabemos que o cristianismo chegou aqui há 525 anos atrás, e essa semente foi sendo plantada durante séculos, e nós temos aqui uma sociedade com valores e princípios cristãos. E nós precisamos ajudar a preservar esses valores e esses princípios cristãos. Mas nós precisamos, como cristãos, nos unirmos cada vez mais. Quebrar as barreiras, se aproximar e cuidar da coletividade. Cuidar uns dos outros, cuidar da nossa nação. Ocupando espaços de poder. Mas para ocupar espaços de poder, vocês todos que estão me ouvindo precisam aprender
a gostar e a entender o valor da política. Política é coisa séria. Nós estamos numa casa do povo, num ambiente político, na Câmara dos Vereadores de Diadema, no estado de São Paulo. E o povo de Diadema, o povo do estado de São Paulo, o povo do Brasil, todos nós, precisamos valorizar isso e entender que tudo na nossa vida é política. Política é o ato de viver já. E nós precisamos, depois de entender que política é esse ato de viver, também nos preocuparmos com tudo aquilo que é comum a todos. E é aí que nós precisamos gostar e participar da política, oferecer o próprio nome para as disputas políticas e ocupar esses espaços. Por quê? Porque a política precisa e clama de homens e mulheres com valores, com princípios, homens e mulheres que pensem mais no outro do que em si mesmo, que estejam dispostos a cuidar dos outros, porque nós todos precisamos entender que política é serviço. E política é coisa para gente honesta. Política é coisa para gente que pensa no bem-estar do semelhante. Política é para que homens bons e mulheres boas, de bom caráter, de boa personalidade, exerçam a função, exerçam o mandato. E não o contrário disso. Política não é para corrupção, política não é para corrupto, é o contrário. É para servir, é para agregar, é para unir, é para juntar. Não é para dividir a sociedade entre pretos e brancos, entre empregado e empregador. Isso interessa àqueles que querem dominar a maioria do povo manipulando. Isso não é fazer política. Política é serviço. Política é colocar-se à disposição. É pensar no coletivo. É pensar no todo. É pensar na nação. E por isso, nós criamos o Foro do Brasil. Para levar essa mensagem, que todos nós já ouvimos muito, mas nós precisamos valorizar mais ainda isso, mergulhar neste propósito e, de fato, querer fazer as mudanças necessárias. Primeiro nas nossas vidas individuais, depois na nossa vida em sociedade. Eu mudo primeiro para depois ajudar a mudar a sociedade. É assim que a gente vai começar a resgatar a nossa nação do abismo em que ela se encontra. Depende de cada cidadão, depende de cada brasileiro que não está acomodado, mas que entende o seu papel importante no desenvolvimento da nossa sociedade. E aqui eu encerro agradecendo a todos vocês que estão aqui compondo a mesa, em especial, novamente, ao pastor Tiago, que me fez o convite, e a todos que serão homenageados, ao Roberto Pires, a todos os amigos que nos acompanham pelas redes sociais e pela TV Sinleb, é assim a palavra, não é? Pela TV Sinleb, que estão acompanhando agora, a todos os presidentes estaduais do Foro do Brasil que estão acompanhando, em especial a Danilo e ao Cícero lá de Santa Catarina, de Brusque, e estão fazendo um trabalho muito bonito naquele estado, e todos os demais, e dizer a vocês que não vamos desistir da nossa nação. Nós não podemos. Nós não podemos desistir. Nós precisamos nos unir e entender que o Brasil é a nossa casa comum e que essa casa comum é de responsabilidade de todos os brasileiros. Aqui é uma casa do preto, do branco, do rico, do pobre, do amarelo, do estrangeiro que chegou e adotou essa casa como sua casa. E nós precisamos fazer grandes esforços para cuidarmos juntos desta casa e dos interesses da coletividade. Que Deus abençoe Diadema, Deus abençoe o Estado de São Paulo e que Deus abençoe o Brasil.